Salve, nação queirozense! Mas o conteúdo do Universo Repa esse que teve 3 capítulos nos últimos 15 dias, eu acho. E você que minimiza o clássico só vê o que aconteceu internamente e externamente num e no outro. E agora eu vou fazer mais um react sobre a fala, a entrevista pós-jogo do vencedor, do Márcio Fernandes. Eu já deixo aqui muito explícito. Eu estarei vendo junto. Então, as minhas reações serão as primeiras, né? As genuínas. Beleza? Eu te peço, vem com nós, papi! Salve, nação queirozense, mais um react. Hoje, da entrevista de Márcio Fernandes na sua segunda vitória nos 3 repás nos últimos 15 dias. Antes, deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro deste canal de Garbo e Elegância. Esses e todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional. O link está na descrição, você vai lá. Bet Nacional, essa que também é patrocinadora do Paysandu. Você vai aqui no link e faz a sua fé, você profetiza com toda a responsabilidade. Link na descrição. E temos também o nosso apoiador, fegol.com.br. Usa o cupom de desconto ENOS10, 10%. E você vai achar lá no site várias coisas que você, amante do esporte e do futebol, gosta. Estou aqui com a minha camisa do Leeds. Tem muita coisa lá. fegol.com.br. Link também na descrição. Vamos começar. Coletiva pós-jogo de Clube do Remo 0, Paysandu 1, válido pela 8ª rodada do Parazão 2023. A gente começa agora a coletiva com o repórter Edinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Boa noite, Márcio. Boa noite aos ouvintes e também telespectador da TV Papão. Márcio, você tem um bom histórico, né, contra o Remo. Você perdeu uma, mas desde a Copa Verde você vem. Isso é bom para que a gente toque para o torcedor olhar para esse ponto, né, que muitas das vezes muitos esquecem. Agora, você começou com uma equipe, falando do jogo de hoje, você começou com uma equipe que para muitos você foi audacioso. Você veio com o Filemon na zaga, novidade, veio com o Giovani também no meio de campo, né, e veio com o Vinícius Leite também. Audacioso? Por causa até disso? Onde essa formação deu certo, Márcio, na tua visão, para você que estava à beira do gramado? Por causa disso? Olha, eu acho que nós tivemos um primeiro tempo muito bom. Tivemos, no meu modo de ver, e olhei ali o lance, um gol que foi anulado injustamente, foi legítimo o gol, né? Isso aí vocês podem até falar melhor, olhar o lance lá. Peraí. Eu revi os melhores momentos. Realmente não dá para saber do desvio, né? Se houve o desvio, acho que é do Igor, estava impedido. Se não houve desvio, não estava impedido. Realmente é muito complicado de falar. Eu estava na linha não, me pareceu o impedimento. Porém, o que deu a entender, vendo os melhores momentos, é que pela velocidade do Bandeira, ele não me parece que foi pelo desvio. Ele acha que o cara está impedido. Realmente é lance de VAR. E aí talvez mostre a necessidade, né? Mas uma bola aérea, por sinal. O Remo perdeu um jogador, então eu tinha que atacá-lo mais. E aí eu optei pelo Bruno, né? Abrindo mão de um volante e botando o time um pouco mais para frente. Deu resultado, fizemos o gol, mas a partir do momento que nós fizemos o gol, nós posicionamos mal. E aí tentei corrigir ali o meio, fiz uma substituição com o Ricardinho, depois a substituição não tinha surtido o efeito que eu queria, coloquei o Kelvin, desculpa, mas nós não soubemos jogar depois desse gol. Uma coisa que é muito importante, nessa fala dele, repito, eu estou fazendo isso de forma genuína, tá? É assim a minha primeira reação. Só dele estar falando isso aí, a escalação inicial, botou o Bruno, depois botou o Ricardo, não funcionou, aí foi para o Kelvin e tal. Você começa a ver como quem chegou dá ao Márcio melhores opções, mais e melhores.
as mudanças surtem efeito ou não surtem efeito. Mas agora ele olha para o banco dele e ele tem opções melhores para fazer o que está na cabeça dele, para dar certo ou para dar errado. E muito bom o Márcio também falar, eu vou ver o que ele vai falar ainda, sobre não encaixou, não foi do jeito que eu imaginei. É óbvio que a ideia de atacar mais o Remo, perfeito, óbvio, um a mais, e realmente não aconteceu, apesar de no final o Paysandu ter conseguido, né, lances até mais de contra-ataque, assim, mas é importante a percepção correta na vitória, na derrota e na vitória. Aí chamei os jogadores, posicionei em 2 linhas de 4, colocando o Ricardinho na frente, e aí deu uma melhoradinha, mas depois desse gol, eu acho que nós não jogamos mais como vínhamos jogando, né? Mas soubemos sofrer. Eu acho que o time teve postura, soube realmente ganhar o jogo, né? Já estávamos na frente, mas soubemos suportar bem a pressão do Remo. Eu acho que clássico é isso. Né? Nós temos que ter equilíbrio na hora que precisa, né? Para suportar quando uma equipe vem para frente. Eu acho que o time do Remo, muito bem dirigido pelo Cabo, ele tentou fazer com que a gente colocasse a nossa defesa lá para trás, ele colocou jogadores de muita velocidade na frente, colocou 2 atacantes em cima dos nossos zagueiros. Ele tentou de todas as armas para conseguir o empate, mas nós soubemos suportar bem. Depois tivemos alguns jogadores cansados, né? Jogadores que o caso de o próprio Igor sentiu no final. Jogadores não vinham jogando, adotando uma filosofia diferente de trabalho. O Kelvin treinou muito bem, mas sentiu um pouco o jogo depois que ele entrou. Então, são coisas que a gente vai conhecendo melhor os jogadores, sabendo o que a gente pode suportar, mas eu acredito que o Paysandu fez um jogo inteligente, né? Um jogo onde ele sabia do que ele podia. O que o Márcio está falando é o seguinte: era para a gente ter feito mais, mas fizemos o suficiente para ganhar, e é o segundo jogo que a gente joga e ganha. E a diferença de confiança é absurda. A confiança do Paysandu estava no talo. O Remo estava visivelmente nervoso e as coisas viraram. O Paysandu estava jogando tranquilo, poderia perder e tal. Mas ali não tinha nada que tirasse o Paysandu do prumo. Absolutamente nada. E foi isso que aconteceu. Fazer e conseguiu a vitória. Você acha que, mesmo o Paysandu tendo essa falta de volume com um a mais, o Paysandu teve essa tranquilidade administrando isso? Acabou de falar, de... Alguns momentos sim, alguns momentos não. Acho que acabou de responder. Teve alguns momentos que nós se perdemos um pouco ali na marcação, no posicionamento, talvez pelo posicionamento também da equipe do Remo, que mudou um pouco. Ele colocou 2 atacantes, e isso desestabilizou um pouco ali o nosso setor. Mas aí nós demos uma corrigida, e aí eu acho que a coisa ficou mais tranquila, né? Teve um lance no final que não foi escanteio, o Genilson não tocou na bola, o árbitro deu um escanteio, um momento difícil ali, que poderia ter saído no gol de empate. Né? O Remo foi todo para o ataque. Agora, assim, cara, a leitura do Márcio do jogo, principalmente dele querer mais e não conseguir, é perfeita. Mas o Márcio, porra, vou usar o que eu falei do rival, né? Às vezes o Márcio flerta com o chororô, cara. Pô, não precisa, velho. Sabe? E outra, ele não tá pontuando, ele tá... mas aí teve... Pô, Márcio, postura de vencedor, cara, treinador do Paysandu, mano. Sabe? Segunda vitória, uma de virada, classificação para final, mais uma. No jogo que a obrigação, entre aspas, se tinha algo em jogo, era pro rival. Porra, não precisa. Mas você é bom, Márcio. Você é bom. Tá aqui esperando essa bola aí. Mas, graças a Deus, o Thiago estava muito bem, saindo muito bem do gol e neutralizou a jogada. E aí a gente conseguiu essa vitória. Mas eu quero aqui deixar uma mensagem, isso para vocês. Hoje nós vencemos, né? Nós conseguimos uma vitória também na Copa Cultura, mas poderíamos ter perdido. E isso não muda o trabalho. As coisas, às vezes, são
colocado de uma maneira muito injusta. Graças a Deus nós temos um presidente, uma diretoria que confia no trabalho, né? Porque, Dinho, você... Se você acha que reparo muda, nem relações, olha aí. Ih! Acompanha o dia a dia do Paysandu. Você sabe como que estava lá, né? Uma pressão danada. Desculpa, tá aí. Torcida vindo cobrar, né? Esquecendo de muitas coisas que a gente já fez. O trabalho que está sendo feito dentro do Paysandu. Um monte de jogadores machucados, sem opções para colocar, mas a nossa... Aí é o flertar com o choro. Desculpa, Marcos. Não precisa. Tu estava indo até bem, porque tá na hora. 2 vitórias, tem que botar o bocão mesmo. A nossa diretoria sabe nosso presidente para ele, porque é com a gente. Quer dizer, isso te fortalece para que a gente possa conseguir as vitórias que a gente conseguiu. Né? Então, agora, não é porque nós vencemos que está tudo certo e o outro lado está tudo errado. Não, a gente tem que parar para pensar. Né? Eu acho que nós vencemos uma grande equipe, né? Isso fortalece mais ainda a gente, porque realmente a gente conseguiu ter um padrão de jogo, conseguiu ser melhor durante o jogo contra uma grande equipe. Então, isso é que nos deixa feliz. Agora estamos aí próximo de uma viagem já, um jogo muito difícil que a gente vai enfrentar contra o Fluminense. Então, você vê o nível, né, do time que a gente vai enfrentar. Então, por isso a gente tem que ter os pés no chão. Nós vencemos uma partida, mas temos muito ainda pela frente, mas nos dá confiança pelo que a gente viu. Né? Um time que tocou, um time que teve... Só mais uma parada aqui, gente. Isso que eu falo. Essa é a análise interna. Externa não, o torcedor se encarnar e o cacete. Isso tudo bem. O Márcio é isso. Pé no chão, não estava tudo ruim, mas também não somos o melhor do mundo. Ele dá as cutucadas que ele acha que é a hora de dar, faz parte. Apanhar calado não deve ser fácil. Não é fácil, não é. Então, assim, a avaliação correta, eu já fiz a crítica do flertar com choro, né? Fora isso, a avaliação de um clássico que ele ganha, o segundo, né? Em seguida, ele, não fomos tão bem, queria alguma coisa, e tudo isso aumenta a própria vitória bicolor. Aumenta a própria vitória bicolor. Era para gente ter ganhado demais, mas ganhamos e tal. Contra o adversário ruim, não é que ele está elogiando o Remo. Não, ele está elogiando a vitória e o próprio trabalho. Certo, mano? É isso. Paysandu e Fluminense. É outra história, de outro campeonato, em um outro patamar. E que bom que o Paysandu estará disputando com o Fluminense. É isso. A torcida bicolor queria o time de volta junto com os grandes. Já falei isso. Está junto com os grandes. Ainda não é do jeito que queria, né? Uma Série A e tal, mas está ali. Vai. Aí eu te faço uma outra pergunta. Como é que tu te sente saindo daquela situação que você acabou de citar, da crítica, do bombardeio, e vendo o Marcelo Cabo vivendo o que tu estava vivendo há alguns dias atrás? Não, é por isso que eu estou falando, porque Marcelo é meu amigo, né? Eu tenho uma amizade muito boa com o Marcelo, e o que a gente não quer para a gente, né? A gente não quer para os outros também. A gente sabe como que está, como que vive o Campeonato Paraense, como que gira as coisas aqui, as torcidas. Então, peço que possam ter a mesma confiança que o nosso presidente no nosso trabalho. E isso é que faz a gente ter coragem para virar um jogo do jeito que a gente virou, né? Numa situação difícil. De novo, ele está falando assim, tá? Mas nós tivemos coragem, por quê? Porque nós tínhamos retaguarda para fazer o colega, isso. Mas ele está falando graças a Deus, nós conseguimos virar o jogo lá, conseguimos a vitória, a classificação para a Copa Cultura. Hoje era um jogo que não mudava nada em termos de posicionamento, mas é um clássico. Né? E se tratando de clássico, a gente tem uma torcida por trás, sentimento, coração. Então a gente sabe que tem que dar o máximo. E esses jogadores hoje estão de parabéns. Entraram, deram o seu melhor e nós conseguimos uma vitória merecida. Minha última pergunta, você deu uma segurada no Ricardinho, no Bruno,
por causa desse jogo da próxima quarta-feira e outros jogadores também? Então, Dinho, a gente tinha que fazer uma equipe competitiva como fomos, mas a gente tem que saber que a gente tem que mexer com o grupo, né? Então, não dá para colocar um time todo hoje e na quarta-feira o mesmo time... Opção, meu irmão. Olha aí. Olha para que serve a opção. Ah, mas não veio nenhum craque. Opção, velho. Se alguém viu o conteúdo que eu fiz, eu acho que pré-repar, eu falei... Pô, agora o Bruno pode jogar mal, agora o Bruno pode machucar, agora o Bruno pode ser poupado. Tá aí, ó. Tá aí. E quando precisou do Bruno, botou o Bruno no segundo tempo. Um a mais, vai explorar a velocidade, puxar um contra-ataque. O Bruno fez isso. E agora ele consegue administrar do jeito que o Márcio acha melhor, o melhor time para ir para o Rio, cara. É isso. Inclusive porque, dito pelo próprio Márcio, o Fluminense enfrentou e teve que entregar, tá bem que foi um chocolate de Páscoa, mas teve que enfrentar uma final que ele teve que reverter. Também teve os goró da vitória. desgastando muitos jogadores. Nossa diretoria trouxe alguns jogadores, criou mais opções para a gente, aí a gente pôde mesclar, né? E ter um time competitivo para jogar quarta-feira um pouco mais descansado. Agora que pergunta é o repórter Nixon Mello do Globo Olha o Nixon, filho de Nick. Boa noite, Márcio. Boa noite. Quero saber o que tu vai tirar desse jogo para a questão do Fluminense ali. Eu vi o time no contra-ataque às vezes, né? Mas sentia que faltava alguém para acompanhar às vezes quando o Vinícius subia, ou então quando o próprio Mário Sérgio ficava ali, não tinha ninguém para tocar. Eu acho que até no chute que ele deu ali, faltou talvez alguém para tocar para o lado. Então, o que fazer, talvez, se for no contra-ataque, realmente, se for jogar contra o Fluminense, para ter mais pessoas na área ali perto do gol? Olha, isso é uma coisa que a gente cobra bastante durante os treinamentos, mas você tem que entender que nós colocamos uma equipe nova. Muitos desses jogadores nunca jogaram junto. Então, isso requer um pouco de tempo para que as coisas possam sair. Mas o que eu vi hoje me dá confiança para a sequência. Eu acho que jogadores com qualidade, jogadores que sabem realmente o que fazem com a bola, né? E nós colocamos uma postura que eu gosto. Eu nunca gostei de time que respeito, mas nunca gostei de time que fica chutando bola para frente. Não, eu acho que os meus times, todos eles, isso é uma característica minha. Peraí, eu tenho que falar porque quem acompanha o É Nóis sabe disso. Eu sempre menciono que o Márcio gosta de um time que jogue bola, que proponha jogo, que saiba sair jogando. Esse Paysandu realmente não estava dando isso para ele. Ele para mim, se equivocou em várias escolhas e momentos que ele também diz que estava com muita gente fora. Mas, na minha opinião, escolheu. Mas isso que ele fala, quem acompanha o É Nóis há muito tempo, e a grande prova disso é ele no rival, tá? E ele no Paysandu do ano passado. O Paysandu jogava a bola. Você pode gostar, como ele mesmo diz, respeito. Mas o Paysandu gosta. Ele cansou de jogar, ou por necessidade, ou porque queria ganhar um jogo, sem volante. Entendeu? E de novo, esse Giovani vai cair como uma luva, vai encaixar nesse time, porque, pelo que eu vi no jogo de ontem, sabe sair jogando, tem poder de marcação. O Márcio vai ganhar opções de intensidade. O João, de novo, mostra que é importante. Você pode colocar o João e o Ricardo, um com o outro, e agora é isso, opção. E só para fazer jus ao que o Márcio falou, ele gosta de futebol jogado. Consegue toda vez? Não. E outra, é futebol jogado Série C, não é Série A e tal. É só para fazer jus ao que o Márcio falou, porque é verdade, para um caramba. Sempre foram times de jogar, de trás jogando, e hoje fizemos isso, com pouco treino, com pouca entrosamento dessa equipe, mas nós mostramos que realmente nós temos qualidade. Quero que tu fale um pouco sobre essa questão dos treinamentos também, né? Que não teve tanto tempo assim, mas foi uma semana. Geralmente não tem isso aí. Quanto foi importante para esse time, assim, jogar junto com as novas peças? Quanto esse tempo foi importante para ti?
Foi muito importante, porque a cada dia que a gente trabalha junto com esses jogadores, é um entrosamento melhor. É muito pouco ainda para a gente falar que o time está entrosado, porque esses jogadores chegaram agora, Verdade. então foram, né, pinçados um aqui, outro ali, mas são jogadores de qualidade. Você vê que todos os jogadores que entraram hoje, Giovani, o Igor, né, o Filemon, mostraram realmente uma qualidade muito grande. Isso faz também que gere no nosso grupo, né, uma disputa leal, uma disputa agora com um pouquinho mais de responsabilidade de cada um, porque quem for bem vai ser mantido. O Então, Márcio não tem papo na é língua, uma não é briga que ele leal. sai dando a pancadinha. Pergunta o Matheus X do Grupo Olha. Liberal. Olha, alegria, Matheus. O Toró Tático todo reunido, né, mano? Que alegria ver os meninos se dando bem, todos pela Liberal, GE.com, legal, parabéns. Bora ver. Boa noite, Márcio. Hoje a gente viu tempos diferentes mais uma vez no Clássico, né? No primeiro tempo a gente percebeu o meio de campo do Paysandu, inclusive com uma boa partida do Giovani, ganhando muitas disputas. No segundo tempo, com a entrada do Ricardinho naquele momento, junto com o Fernando Gabriel, não funcionou tão bem quanto havia funcionado no segundo tempo do jogo passado, né? O que tu tens a falar sobre essa alteração? Qual foi a tua ideia? E onde tu achas que o time errou, principalmente, além do posicionamento, tendo Fernando Gabriel e Ricardinho e não conseguindo controlar o jogo naquele momento? Tem algumas situações que alguns jogadores até para entrar durante a partida, eles demoram um pouco a aquecer, né? E creio eu, não sei, né? Não posso precisar isso, mas creio eu que o Ricardinho entrou num ritmo que não estava sendo o que estava sendo jogado. E aí ele teve mais dificuldade para poder, né, ficar com a bola, trabalhar um pouco, fazer rodar a bola até. Eu acho que aí a questão da idade e aí a questão também do tempo de lesão pode impactar, né? Então, assim, quando o Ricardo começa jogando, ele vai entrando no jogo com a galera no mesmo naipe. Quando ele entra depois, assim, e nem é no intervalo, né? A galera já está numa aceleração diferente. Tem a ver. Eu só acho que o Márcio deveria saber precisar isso, para saber qual o momento de colocá-lo ou não. Porque a gente estava com superioridade. Nós tínhamos um jogador a mais. E quando você tem essa superioridade, você tem que ter passes para fazer com que a equipe adversária tenha que deslocar muito. E numa dessas de deslocamento da equipe adversária, você achar o nosso jogador para fazer o gol. E aí a gente não teve a bola. E você que diz que o Márcio é limitado, que o Márcio é muito... Tá aqui, exatamente isso. Ele tentou. E no repar da vitória do 2-1, o primeiro tempo que ele não foi bem, a ideia e a tentativa foi correta. Ela não se realizou por N motivos, pelos jogadores e tal. No segundo tempo, as coisas que ele tentou deram certo. Não, entendeu? Há uma diferença entre escolhas erradas para dar merda. Escolhas certas que não dão certo. E o que ele falou de movimentação rápida, tá com a mais, tu vai sobrar. Movimenta a bola. Quando ele vem me buscar, eu já despacho pro outro cara. E outra, o gramado do Mangueirão tá tapete. Então dava para fazer. Muito boa leitura, de novo, do Márcio. Nós começamos a lançar essa bola, o que não é. O que a gente treina, não é o que o nosso time é mais forte. E aí nós tivemos dificuldade. Foi durante o tempo. O Remo, acho que depois que nós fizemos o gol, foi melhor do que a gente. Agora, nós soubemos realmente sofrer no momento certo, posicionamos ali atrás de uma maneira que não proporcionou ao Remo uma chance de gol e fomos vencedores na partida. Hoje a gente percebeu também o Paysandu neutralizando muito bem o Muriqui. O quanto a ausência do Pablo também meio que ajudou o Paysandu nessa questão, já que a dupla funcionou muito bem nos outros dois clássicos. Olha, o Pablo, eu sou até suspeito de falar desse jogador, porque foi meu jogador que foi o melhor jogador da Série C em 2015, quando eu estava no Vila, onde nós fomos campeões, que foi uma vitória até em cima do Remo também. Pega 2015? 2015, Márcio? Não, pô, 2015? 2015 o Remo pega o acesso, tá errado.
Acho que é 2020, né? O Pablo tem 23 anos, cacete. 2015 ele jogou contigo com 17 anos, 14 anos, 15 anos. 2 vitórias, né, no caso. Uma lá em Goiânia e outra aqui no Serra Dourada. E o Pablo jogou esses 2 jogos, fez gol. Então, um jogador que tem muita qualidade, muita qualidade. Um jogador que, num lance, ele pode decidir o jogo. Então, ele faz falta não só para o Remo, ele faz falta para qualquer equipe. Hoje a gente teve mais um jogo do Edilson, né, que não foi tão bem quanto naquela estreia dele. E depois o Samuel Santos entrou também no momento em que me parece que o Bruno Alves não estava tão bem na partida, mas acabou crescendo. Essa disputa na lateral direita é uma disputa sadia? Tu acha que dessa vez o Paysandu achou os 2 laterais para a Série C? O que eu falei anteriormente. O Mataus. Tá. Assim só. Não é sadia. Não, é perdigão. Não, é ruim. Eu odeio isso. Eu acho que tem que ter um muito bom e um muito ruim. Porra. Realmente, né? Isso faz com que os outros jogadores. A leitura, só para dizer, não, a leitura foi perfeita. Samuel entrou, aí o Bruno até melhorou e tal, os encaixes. E outra, a decisão do Márcio vai ser sobre encaixe do companheiro, tá? Minha opinião. Jogadores agora lateral podem se cobrar mais, porque sabe que tem uma sombra ali. Se o jogador for bem, eu vou manter. Então, eles se doam o máximo, sabem que tem que estar 100% ou 120% em cada jogo para poder manter a posição, né? Então, é uma disputa sadia entre o Edilson e o Samuel, não só ali. Agora tem o Igor e o Eltinho, tem o Jimenez e o Giovani. Então, vai acontecendo, né? Vamos lá. Primeiro, pessoal que gosta de nova geração, velha geração, aí tivemos o Dinho, que está aí na clube, tivemos Nixon e Mataus, crias do Toro Tático, crias da internet, cada um, os 2, sob o mesmo guarda-chuva, né? Mas acho que o Mataus está comentando para a Rádio Liberal e o Nick, filho de Nick, grande Nixon, puta profissional do cacete. Está no ge.com.pa, enfim. Então, aí está o embate. Assim, cara, só para finalizar, parabéns ao Márcio pela leitura, o flerte com o Chororô, eu já estou achando até que faz parte, com o Chororô não. Ele, às vezes, exagera, mas, assim, o Márcio teve uma bela leitura, teve humildade, respeito com o rival, exaltando, entre aspas, né? Exaltando o jogo, exaltando o adversário, ele exaltou a própria vitória. E tem um detalhe aí, que é assim, não, a gente poderia ter feito e tal, mas mesmo assim controlamos, é isso. Se a gente tivesse encaixado, a leitura pode ser essa. Se tivesse encaixado, a gente poderia ter enfiado mais uns 2, 3. Então ele acaba também com isso ratificando, né, o próprio trabalho. E vamos lá. Repito o que eu falei no início. Se você acha que clássico, repar, no caso, tanto faz como tanto fez, olhe o Paysandu de 15 dias atrás, olhe o Paysandu de hoje, olhe o Remo de 15 dias atrás, olhe o Remo de hoje. Então você, que não é para... É óbvio, neurônios, que não define. Mas, irmão, é jogo contra o maior rival. Muda. Ele falou, você viu como é que estava o nosso ambiente? Confiança, cobrança. Tudo que era o problema de confiança e de cobrança, arrefeceu. Agora é outro problema. Outros problemas que devem ter. Atravessou-se. Falando de travessia, tudo isso atravessou para o outro lado da Almirante Barroso. Valeu? Gostou? Deixa aqui. Dá o like, te inscreve. Bet Nacional, Fegol, tá tudo aqui. É nóis. Tchau.